Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in prelio. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, para que não pereçamos no tremendo juízo. Pode sentar. Vereríssimo Padre Ivoli, Padre Adriano, seminarista, meus reverendas irmãs, meus amados irmãos. Então, hoje estamos celebrando a festa de São Miguel. Coincidentemente, hoje também é o dia da Bíblia. É o último domingo do mês de setembro. Todas as igrejas do Brasil celebram hoje o dia da Bíblia, porque amanhã é a festa de São Jerônimo, o grande tradutor das Sagradas Escrituras. Nós temos hoje a Vulgata Latina, que é a tradução de São Jerônimo, que traduziu do hebraico e do aramaico e do grego para o latim. Ele era secretário do Papa e por isso fez essa tradução a mando do próprio Papa. Por isso que amanhã também é o dia da secretária, porque São Jerônimo era o secretário, e dia também do tradutor. Então, o dia da Bíblia, para que nós veneremos a palavra de Deus escrita. A Bíblia Sagrada é um livro sagrado. Os católicos costumam dar o nome bonito de Sagradas Escrituras, ou a Sagrada Escritura. É o livro sagrado que contém a palavra de Deus escrita. Mas o cristianismo não é a religião do livro, como muitos dizem. Quem estuda a história das religiões, costuma ver lá. São 3 as religiões do livro. O maometanismo, os muçulmanos, que seguem o Alcorão, é o livro. Os judeus, porque seguem a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia que eles nos trouxeram. E o cristianismo, que segue a Bíblia. São as 3 religiões do livro. Só que nós não somos a religião do livro. Nós somos a religião da palavra de Deus. Os muçulmanos seguem o Alcorão ao pé da letra, porque é a palavra de Maomé. Os protestantes seguem a Bíblia ao pé da letra, porque para eles é só a Escritura, é só a Bíblia. Os católicos não. Os católicos seguem a palavra de Deus. E essa palavra tem um nome e tem um rosto, chama-se Jesus Cristo. Nós somos a religião da palavra de Deus feito carne. Esta palavra, que foi a última palavra do Pai, que resumiu todas as outras palavras que ele tinha dito no Antigo Testamento. Esta palavra que está ali escrita no Novo Testamento, mas que foi transmitida também oralmente e continua sendo através da igreja. Então, a palavra de Deus feito carne continua viva na igreja. Então, nós seguimos a palavra de Deus, seja ela escrita na Sagrada Escritura, seja ela transmitida oralmente, que se condensa em Jesus Cristo, transmitida a nós pela Santa Igreja. Aí que está a definição do critério de verdade para um católico. Nós seguimos a Sagrada Escritura, claro, mas também seguimos a tradição que nos é transmitida pela Igreja, porque é a palavra de Deus não escrita, mas transmitida pela Igreja. Por isso devemos venerar sempre a Sagrada Escritura, mas seguir como meio de interpretação o magistério da Igreja. O magistério da Igreja é que vai dar a unidade. Vai dizer o que significa aquela palavra de Deus. Infelizmente, os protestantes acabam se dividindo em seitas, porque cada um vai interpretar de um jeito. Como eles não têm o magistério, eles também, cada um interpreta de um jeito a Bíblia que eles têm na mão, com a mesma Bíblia. Por isso que se costuma dizer que com a Bíblia na mão se funda qualquer religião. Com o catecismo, não. Porque o catecismo é o magistério da igreja
que pega as fontes da revelação, a fonte da revelação, que é a palavra de Deus, ou escrita ou transmitida por tradição, e nos apresenta como critério para a nossa fé. O católico que segue o magistério da igreja nunca vai ter divisão. Por isso que a igreja é una no governo, una na doutrina e una no culto prestado a Deus. Por isso, vamos amar a Sagrada Escritura, vamos amar o magistério da igreja. A igreja nos adverte para nós não seguirmos o literalismo, que se chama o fundamentalismo bíblico. Aquele que quer seguir ao pé da letra tudo que está na Bíblia. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Muitas coisas, a Bíblia foi escrita é um livro, que não é um livro só, são 72 livros, escritos num período de 2000 anos, em condições históricas, literárias, circunstanciais diferentes de cada época. Por isso que a Bíblia se adapta a cada povo naquela circunstância em que ela foi escrita. E por isso, não é para ser interpretado tudo ao pé da letra. Por exemplo, a visão da cosmogonia que tinham os judeus a respeito do céu, da terra, da lua, das estrelas, não é a mesma que nós temos hoje. Por isso não se pode tirar ao pé da letra o que está na Bíblia para confrontar a ciência. A igreja não contradiz a ciência, nem pode. Deus é o autor dos dois, portanto não se pode ficar discutindo entre a fé e a ciência usando a Bíblia como fonte de discussão, porque não é para ser interpretada dessa maneira fundamentalista. O evangelho de hoje mesmo, se alguém interpretar esse evangelho ao pé da letra, vai sair daqui com um olho furado e sem pé e sem mão. Que nosso Senhor disse: se teu olho te escandaliza, arranca fora. Se teu pé ou mão te escandaliza, corta fora. Aí é capaz de alguém olhar, tá viu? Tá mandando. Então, cortou. Não é assim. Nosso Senhor está dizendo: se alguém perto de você, tão perto como é o olho ou a mão ou o pé, está te levando ao pecado, corta com essa amizade, corta com essa ocasião, corta com essa circunstância, porque senão você vai também cometer o pecado. Por isso, é saber ouvir o magistério da igreja. Então vamos amar a Bíblia Sagrada, vamos ter em nossa casa a Bíblia Sagrada, com todo respeito, lê-la. É preciso ler com o espírito da igreja, ler como uma oração, ler a Sagrada Escritura como se estivéssemos fazendo uma oração. Colocar a Bíblia em nossa casa, colocar 2 velas acesas, é o respeito que nós temos pela palavra de Deus. Então hoje estamos celebrando São Miguel, e nós rezamos sempre naquela oração, né? São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, como está lá na liturgia da missa de hoje. Defende-nos in prelio, ut non pereamus in temendo iudicio, para que nós não sejamos condenados no dia do juízo. São Miguel, ele foi o anjo chefe dos anjos bons, como está lá na leitura. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. O dragão foi vencido e não houve mais lugar no céu para ele. Foi expulso do céu. Isso aí resume o papel de São Miguel antes da criação do mundo, quando só os anjos estavam. Tanto assim que, como no paraíso, nós já vemos lá a serpente. A serpente exatamente foi o anjo expulso do céu, o Lúcifer, que era o anjo da luz. São Miguel, então, é o chefe dos anjos bons. Mas o que o Lúcifer, que era um anjo tão importante, um serafim, tão colocado tão perto de Deus, o que ele fez para ele virar demônio? O orgulho. Ele quis ser como Deus. Ele quis ser o Senhor de si mesmo. Esse é o pecado.
E como o demônio é um ato de inteligência, o pecado dele foi irreversível. Por isso que São Miguel respondeu dizendo: quem pode ser como Deus? Quis ut Deus, que em hebraico é Micael. Quem como Deus? Então Miguel é o nome dele. Quem como Deus? Porque esse é um ato de humildade. O demônio virou demônio, de anjo que era, pelo orgulho, ele quis ser como Deus. Todo pecado é isso. Está lá na Sagrada Escritura. Initium hominis peccati superbia. O orgulho é o começo de todo o pecado. É a causa de todo o pecado. Como é que foi o primeiro pecado dos homens? Adão e Eva. Foi pecado de orgulho. Não foi pecado de gula para comer maçã, não. Foi pecado de orgulho. Quiseram ser como Deus. Eles é que seriam o Senhor do bem e do mal. Porque aquela árvore simbolizava o bem e o mal. É a árvore da ciência do bem e do mal. Por isso que o demônio instrutou: não comam. Comendo vocês vão ser iguais a Deus. Eritis sicut dii. Sereis como deuses. Comam. É isso, é a tentação de ser Deus. Todos os nossos pecados são assim. Quando nós pecamos, é porque nós queremos ser o Senhor. Eu sei o que é bom, o que não é. Eu faço o que eu quero. Isso é o orgulho. Eu quero escolher. Eu faço. Deus não manda em mim. Eu é que mando em mim. Todo o pecado vem do nosso orgulho. Daí São Miguel então nos diz: quem como Deus? São Miguel então, ele é o modelo da humildade. Virtude básica do cristianismo, humildade. Santo Agostinho que tem aquela frase: se me perguntarem qual é a primeira virtude cristã, eu digo que é a humildade. Se me perguntarem qual é a segunda, eu digo que é a humildade. Se me perguntarem qual é a terceira, eu digo que é a humildade. Lá embaixo. Que a caridade, que é a virtude mais sublime, só vai ser construída sobre a humildade. Eu sou de Deus. Eu dependo de Deus. Eu vim de Deus. Eu obedeço a Deus. Essa é a humildade. Daí, eu vou respeitar o meu próximo. Quando eu quero julgar, por exemplo, meu irmão, quando eu julgo, eu critico, eu estou me colocando no lugar de Deus, porque só Deus é que é juiz. Quando eu julgo a intenção de meu próximo, eu estou me colocando no lugar de Deus, porque só Deus é que é juiz. Eu começo a ser como Deus. Quando eu acho que eu valho alguma coisa, ou que as virtudes são, eu sou importante porque eu tenho alguma coisa, eu estou me colocando no lugar de Deus. Quando eu começo a me vangloriar das minhas qualidades que foram dadas por Deus, eu começo a me colocar no lugar de Deus. Por isso, vamos pedir muito a São Miguel essa grande virtude, humildade. Sermos bem humildes. Quem como Deus? Essa é a grande e primeira lição de São Miguel. São Miguel foi sempre considerado como o protetor do povo de Deus. Como sabem, o povo de Deus no Antigo Testamento, que saiu do Egito, que andou 40 anos no deserto, tinha na frente dele um anjo. Era o anjo que guiava. Esse anjo era São Miguel, protetor do povo de Deus no Antigo Testamento. Por isso, é o protetor do povo de Deus no Novo Testamento, que é a igreja. A igreja hoje, peregrinando pelo mundo, tem como protetor São Miguel. É o protetor da igreja. Por isso, peçamos a São Miguel, além da virtude da humildade, peçamos a fidelidade à igreja. Que nós não saiamos desse povo de Deus. Que nós não queiramos fazer nossa igrejinha própria. Não, nós somos do povo de Deus. Como disse um ateu uma vez, a igreja católica é admirável. Ela tem grandes líderes, grandes personalidades. Por exemplo, Francisco de Assis, Bento, São Bento,
Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, são grandes personalidades fortes. Tomás de Aquino, o maior teólogo e filósofo do mundo, Agostinho, e nenhum deles fundou uma igrejinha para si. Não, todos são da Igreja Católica. Não saíram para fundar um grupinho para eles. Não, eles são da Igreja Católica. Assim também a nossa honra, a nossa glória é que nós somos do povo de Deus, da Igreja Católica, que tem como chefe o Santo Padre, o Papa e os bispos do mundo todo. Essa igreja que nos conduz e que tem como protetor São Miguel Arcanjo. São Miguel é também o chefe da liturgia celeste, da qual é a imagem a liturgia aqui na terra. A liturgia, os ritos da missa, aqui que nós temos tão bonita a Santa Missa, a liturgia. Quem faz isso no céu é São Miguel. E segura o turíbulo de ouro. Olha lá, Stetit Angelus, in aura templi habens turibulum aureum, em mano sua. São Miguel, ele que carrega o turíbulo de ouro, ele é o chefe da liturgia celeste, daquela glória indizível que é dada a Deus na eternidade, da qual é figura aqui embaixo a liturgia terrestre da igreja. Vamos pedir a São Miguel um grande amor pela liturgia. Participemos da Santa Missa com amor, com respeito, e um dia nós participaremos lá no céu da liturgia celeste com São Miguel. São Miguel é também aquele que tira as almas do purgatório para apresentá-las no céu. São Miguel é que tira e apresenta a Deus essas almas. Sed sinfer sanctus Michael representet eas in luciam sanctam. É São Miguel que vai apresentá-las no céu. Por isso, tenhamos devoção a São Miguel. É ele que vai nos introduzir no céu depois do purgatório. E nós vamos ficar em boa companhia, né? E podemos dizer a ele: São Miguel, olha, eu rezei muito para o senhor durante a vida, hein? O senhor me apresenta bem lá, me defende lá, né? Porque na hora que me apresentar, não é assim? A gente arranja um bom advogado, alguém que vai apresentar a gente lá e vai representar. Ó, toma conta da minha causa. Então, São Miguel, portanto, é que vai nos apresentar lá no juízo. E São Miguel, por último, mais um título para ele, é o grande anjo da revelação, como nós lemos na primeira leitura de hoje. O Apocalipse, que é o livro da revelação, é a revelação feita por Deus através de São Miguel. Por isso que foi escolhido para esse texto de hoje. Ele que revelou a São João, ele que vai assistir a igreja no seu último combate contra o anticristo. Portanto, por isso nós pedimos: São Miguel, protegei-nos do combate, para que nós não pereçamos no último juízo, no tremendo juízo. Então, São Miguel que defenda a igreja e nos defenda também. Estão aí todas as razões pelas quais nós devemos honrar São Miguel Arcanjo. Portanto, por ele ser o chefe da liturgia celeste, por ele ser o protetor do povo de Deus, por ele ser o exemplo da humildade, por ele ser aquele que vai apresentar nossas almas, por ele que vai assistir a igreja no último combate, por ele que nos assiste na hora dos combates de cada dia, que São Miguel nos proteja, nos defenda, esteja conosco, que ele nos assista, nos dê sempre a humildade, que é a grande arma contra o demônio, a humildade, e que nos dê a perseverança, o amor à Santa Igreja, para um dia triunfarmos com ele na glória do céu. Amém.